A parábola do joio e do trigo. O que o joio quer dizer? O que o trigo quer dizer? O que a semente está representando? O semeador e o inimigo? E também a colheita? Essas perguntas eu busco responder no vídeo de hoje. Para a gente começar, é importante que a gente vá para Mateus capítulo 13, onde a gente vai poder encontrar essa parábola. Mateus capítulo 13. Então a gente tem aqui o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. E é interessante também a gente prestar atenção que a gente tem várias outras parábolas nesse capítulo. A gente tem a parábola da rede, a gente tem a parábola do grão de mostarda, a gente tem a parábola do semeador, e muitas estão conectadas uma com a outra, dizendo informações a mais, informações complementares. Por questão de tempo, eu não vou conseguir tratar todas de uma vez. Então, por mais que a parábola da rede seja muito parecida com essa do joio e do trigo, das ervas daninhas, eu não vou tocar muito nela nesse vídeo. Agora, a parábola do semeador, eu já fiz um vídeo sobre ela. Então, se alguém ainda tem alguma dúvida sobre ela, eu recomendo assistir. Foi uma das primeiras que eu fiz acerca de parábolas, porque eu vou estar utilizando bastante referência a partir dela. Então, vamos começar aqui a nossa leitura em Mateus capítulo 13, no versículo 18. A gente tem aqui a explicação da parábola do semeador. Escutai-vos, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. E se a gente voltar aqui um pouquinho para cima, a gente vai ver que justamente é a pessoa que a semente caiu junto ao caminho e aves o devoraram. Então, essa ave devorando, essa ave retirando a semente que Deus colocou, que o semeador colocou, que Jesus colocou, está representando pelo inimigo retirando. Isso está sendo representado por essa ave, está representando justamente esse opositor, esse perverso que está removendo a semente, para que a pessoa não acredite, para que a pessoa não seja salva. Agora a gente pode continuar nossa leitura aqui, indo para o versículo 20. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. Apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto. E um produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. Então, basicamente, a gente tem o quê? A semente está representando a palavra de Deus. E é um tema constante pela Bíblia, que a palavra de Deus é essa semente incorruptível. Não é à toa que a Bíblia nos avisa em Deuteronômio, capítulo 22, para a gente não semear o nosso campo com semente misturada. Vamos para Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, no capítulo 22, no versículo 9. Não semearás a tua vinha com sementes diferentes, para que o fruto da tua semente que semeaste e o fruto da tua vinha não se contaminem. Então tem até esse aviso para que não aconteça essa contaminação, essa mistura. É muito importante a gente estar buscando ter a verdadeira semente, a verdadeira palavra de Deus. Por isso que é importante a gente estar prestando atenção em que versão de Bíblia eu estou usando, ou que versão bíblica está sendo usada na igreja, que o pastor está utilizando, de onde que esses versículos estão vindo, de que livro que é. Porque a gente tem um exemplo da Bíblia Católica que possui até livros a mais. Então, a gente tem assim, um material completamente diferente que você não vai encontrar numa Bíblia King James, por exemplo. A gente tem também vários versículos que foram mudados, muitos deles acerca de Jesus Cristo, acerca de sua divindade, acerca do nascimento virgem, menções de Deus. A gente tem, assim, uma série de questões, inclusive tem muitas que mudam de nós que somos salvos para estamos sendo salvos. Então, interfere com a salvação também. É uma coisa séria. A gente tem que prezar, a gente tem que zelar por essa semente incorruptível e não por cópias. A gente tem que zelar para conseguir aquilo que é capaz de produzir trigo e não aquilo que produz joio. Porque a gente está falando aqui de dois tipos de plantas diferentes. Você não consegue, a partir de uma semente de trigo, produzir um joio, nem a partir de uma semente de joio, produzir trigo. Tendo entendido isso, vamos começar aqui a fazer a leitura desta história. Então, retornamos aqui agora para Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, indo para o versículo 24.
Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. A palavra de Deus, a palavra pura. Mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então aqui, lembrando que a gente viu em Deuteronômio, Jesus, o semeador aqui, está plantando uma palavra. E dentro desse mesmo campo, a gente está vendo brotar também o joio, que não foi semeado por Deus, que não foi produzido a partir da palavra de Deus. Aqui a gente vê uma diferença crucial entre uma boa árvore e uma árvore má, entre um cristão salvo e entre um filho de Belial, um verdadeiro profeta e um falso profeta. Então, o joio representa um falso profeta, um filho de Belial, um filho do inferno, um filho do maligno. Já o trigo representa um filho de Deus, um salvo, um eleito, um santo, um filho do reino, um filho da luz. Esses são dois opostos na Bíblia que a gente vê continuamente sendo mencionados, de Gênesis e Apocalipse, às vezes utilizando sinônimos, às vezes utilizando o mesmo nome continuamente. É um tema frequente. São dois opostos polares, não são coisas que vão se misturar, nenhuma tornar a outra. É importante que a gente entenda isso, porque nos ajuda a entender também como que uma semente não pode produzir a outra. Por que esses joios estarem surgindo está demonstrando exatamente que não é Deus que está produzindo eles, não é Deus que está fazendo eles crescerem. É um inimigo, é Satanás. Não provém de Deus os filhos de Belial. Vamos aqui para Mateus, indo para o capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Imagina você chegar numa árvore de maçã e ter lá uma laranja. Você chegar num pé de laranja e ter lá uma banana. Você chegar num pé de banana e ter lá um abacaxi. Não faz sentido nenhum, isso é impossível. Uma árvore só pode produzir do seu tipo de fruto. Um cristão salvo, qual é o fruto de um cristão? O que é a semente desse cristão? O que seria esse cristão se multiplicar? Ele geraria outro salvo, outro eleito. Ele prega o evangelho e a fé vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus, ouvir a partir dessa semente incorruptível, dessa boa semente, e a partir disso a gente tem alguém que nasce de novo. Essa pessoa creu no evangelho, essa pessoa creu no que a Bíblia diz, ela se tornou um filho de Deus. Ela é o trigo. Agora a gente tem esse outro caso onde um falso profeta prega um falso evangelho, uma semente corrompida, uma semente que não provém de Deus, mas que provém do inimigo, e a partir disso a gente tem o nascimento de outro filho de Belial. Um falso profeta só gera filho de Belial, e uma pessoa salva, um eleito, só gera outros salvos e outros eleitos. Não pode um salvo, ao pregar o evangelho, gerar um filho de Belial. Nem pode um filho de Belial, ao pregar um falso evangelho, gerar um filho de Deus. É como uma bananeira produzir melancias e uma árvore de maçãs produzir uvas. É impossível que algo assim aconteça. Então aqui a gente já vê também uma distinção muito grande que nos ajuda a entender o que Jesus queria dizer a partir dessa comparação aqui das árvores. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então eu vou só fazer duas leituras aqui de um versículo sobre os filhos de Deus e um versículo sobre os filhos de Belial, só para a gente poder ter mais um pouco de aprofundamento também. Para a gente fazer essa leitura sobre os filhos de Deus, a gente pode ir para João capítulo 1, que eu trago várias vezes aqui, que fala que aquela pessoa que creu na palavra de Deus é
filho de Deus, aquela pessoa que nasceu de novo, é justamente a pessoa que confiou no Evangelho, confiou na palavra de Deus, aquele que recebeu Jesus. Mas como eu utilizo ele muitas vezes, hoje eu gostaria de fazer a leitura de um versículo um pouquinho diferente, mas que ainda está bem próximo desse, que é 1 João, indo aqui para o capítulo 3. Vamos para 1 João, capítulo 3, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, essa pessoa que nasceu de Deus, o espírito dela não peca. A carne, o velho homem dela ainda pode pecar, ainda pode transgredir, mas o novo homem permanece santo, permanece puro, permanece sem erro. E vamos agora para o versículo 10. Nisto os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Olha só, os filhos de Deus e os filhos do maligno. Aquele que não pratica justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. E o mais importante a gente entender aqui sobre os filhos de Belial, sobre os filhos do diabo, são que eles tiveram a chance de acreditar. Eles tiveram esse contato com Deus, mas não glorificaram como Deus. Se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu, como descrito em Romanos capítulo 1. Por conta disso, Deus entregou essas pessoas a grandes ilusões, para que elas acreditem em uma mentira. Vamos para 2 Tessalonicenses. É importante a gente ir para 2 Tessalonicenses, porque isso não somente vai ajudar a gente a entender o porquê que essas pessoas não vão acreditar, porque essas pessoas são uma espécie totalmente diferente do trigo, e também nos ajuda a entender um pouco da colheita. Então vamos para 2 Tessalonicenses. Timóteo, um pouquinho anterior a 2 Timóteo, 1 Timóteo, e aí a gente vai ter 2 Tessalonicenses. Indo aqui para o versículo 8. Então será revelado o iníquo, falando aqui do anticristo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. Essas pessoas estão sendo enganadas porque elas não receberam o amor de Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essas pessoas não amaram a Deus, não glorificaram como Deus, mas antes disso, elas o odiaram. Elas resistiram, se endureceram a um ponto que passou do limite. Essas pessoas não podem mais ser salvas. Não adianta mais você semear a semente no chão, porque já cresceu um joio. E a gente viu que claramente um joio não pode virar um trigo. Indo para o versículo 11. E por isso, ou seja, por conta dessas pessoas não receberem o amor da verdade, Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então não é do desejo de Deus que isso aconteça com as pessoas. Não é que Deus esteja indo e obrigando essas pessoas a se tornarem joio. Deus semeou a boa semente, mas essas pessoas não receberam o amor da verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Por conta disso, Deus permite que essas pessoas sejam enganadas. Deus permite que o adversário vá e plante essa semente corrompida. Deus permite que Satanás faça essas coisas. E é muito importante a gente ver também que essas sementes de Satanás, elas estão sendo colocadas no meio do trigo. Então não é de se surpreender que haja Judas Iscariotes no meio das igrejas, que haja falsos irmãos e irmãs, falsos profetas no meio dos verdadeiros cristãos. Isso vai acontecer. Eles são lobos em pele de cordeiros. Eles estão fingindo ser pessoas boas, mas em um determinado momento a sua loucura se manifestará. Vai chegar um momento que claramente vai ser manifestado quem é joio e quem é trigo. Então, prosseguindo aqui com essa parábola, para a gente ler a conclusão dela, vamos aqui para o versículo 36, onde a gente vai ter uma explicação de Jesus acerca dessa parábola. Versículo 36, de Mateus capítulo 13. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa, e vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, Jesus Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo,
assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que escandaliza, e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com essa explicação aqui, a gente vê que já abriu bastante, especialmente essa questão do fim dos tempos, tocando até na ressurreição, no qual os justos vão brilhar como o sol. A gente vai ter esse brilho muito grande com esse corpo glorificado. Se alguém tem interesse em aprender sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento, também já tratei sobre esses assuntos aqui no canal, inclusive do próprio anticristo, porque infelizmente não dá para falar de tudo isso de uma vez, são assuntos complexos por si só. Não é à toa que Jesus Cristo fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que a gente pode já pegar aqui para concluir esse vídeo, para encerrar essa colheita aqui que a gente tem? Porque, meus irmãos, a verdade é que a gente tem na Bíblia duas colheitas. Uma dessas colheitas é do joio, a outra colheita é a partir do trigo. E é importante a gente voltar aqui um pouquinho na parábola e ver que o joio, ele é amarrado em fardos, ele é agrupado antes do trigo ser removido para o celeiro. Vamos voltar aqui para o versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então, primeiro a gente tem um agrupamento do joio, depois a gente tem a remoção do trigo para o celeiro, para o céu, e o que acontece com o joio? É queimado, vai para o inferno. Então, para a gente concluir, vamos para Apocalipse capítulo 14, onde a gente vai ver as duas colheitas. Apocalipse capítulo 14, indo para o versículo 14. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Olha o quanto que está extremamente similar à parábola que a gente acabou de ler. É maravilhosa a palavra de Deus. E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. Então a gente tem primeiro esse grupo que foi ceifado, que estava maduro, estava pronto para a colheita, e a gente tem esse grupo que está totalmente maduro. O que acontece quando a gente chega no limite do maduro? Podre, passou do ponto, está apodrecendo. Então, esse segundo grupo está totalmente maduro. Está totalmente maduro, está podre. Primeiro a gente tem o quê? A remoção do trigo. Primeiro a gente tem o arrebatamento. Depois de já ter tido esse agrupamento, também como eu mencionei, primeiro de tudo, antes de retirar qualquer coisa do campo, a gente tem um agrupamento do joio para ser queimado. A gente tem um governo global, a gente tem esse governo mundial do anticristo, onde as pessoas vão estar tomando a marca dele, onde as pessoas vão estar adorando a sua imagem. Então a gente tem toda essa movimentação, essa união em prol de uma só religião, de um só governo, de uma só língua. Esse governo global, essa nova Babilônia que a gente vai ter. Aí acontece o arrebatamento, o trigo é removido e o joio é punido com as 7 trombetas, com os 7 cálices da fúria de Deus, 7 taças. A gente tem as 7 pragas que são jogadas sobre a terra, que já é o início da fúria de Deus. E posteriormente a gente tem justamente a destruição total deles no inferno e no lago de fogo. Então, só para concluir aqui, indo para o versículo 19, e o anjo lançou a sua foice na terra e juntou a vinha da terra e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, é uma parábola que está extremamente conectada com o fim dos tempos, com os eventos como arrebatamento, como a ressurreição, como também a fúria de Deus e como o lago de fogo, o inferno, enfim. É uma parábola muito interessante que nos ajuda a entender, especialmente também, a importância de uma semente pura, a importância de uma boa semente e o cuidado que a gente tem que ter com o joio que aparece no meio do trigo.
Então, espero que tenha sido possível responder aquelas perguntas, espero que tenha sido possível compartilhar essa informação. Que Deus abençoe vocês e até mais.